Então hoje nós vamos ver o nosso tema 6, que falam das determinações da lei que protegiam os escravos. Leiamos com atenção nos detalhes, e vamos meditar em Êxodo 21, a partir do versículo 1, que diz assim: Estes são os estatutos que lhes prosporás, Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º será livre, de graça. Se ele entrou com o seu corpo somente, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá então sozinho. O versículo ainda segue dizendo: Mas se aquele servo expressamente disser: Eu amo meu senhor, e a minha mulher e a meus filhos, eu não quero sair livre, então o que se faria segundo a palavra de Deus? Então o Senhor Deus determina: então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá então daí em diante para sempre. Seguindo a leitura: e se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos masculinos. Se ela não agradar ao seu senhor e ele não se desposar com ela, fará que se resgate, ele não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo então deslealmente com ela. Mas se a desposar com o seu filho, fará com ela conforme o direito das outras filhas, que ele tem. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido e nem a sua obrigação marital. Olha como Deus pensou em tudo. E se lhe não fizer estas 3 coisas, então sairá de graça, sem dar dinheiro algum. Agora Levítico 25 e 39 diz assim: Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o fará servir como escravo. Como diarista, como um peregrino estará contigo, até o ano do jubileu ele te servirá. Então ele sairá do teu serviço, ele e os seus filhos com ele, e tornará à sua família e à sua possessão, à possessão de seus pais. Com isso nós vemos quanto o nosso Deus ele era criterioso em tudo, nos detalhes. Segue ainda dizendo: porque são meus servos que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como se vendem os outros escravos. Segue ainda dizendo, não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor. Em obediência a essas determinações, segue ainda dizendo Deus: e quanto ao teu escravo ou à tua escrava que tiveres, serão das nações que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. E também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão daí então para sempre, bem diferente daqueles que são irmãos dos filhos de Israel. Por que Deus permitia isso? Soberania de Deus. Segue dizendo o texto: e possuí-los-eis por herança para os vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão perpetuamente. Os fareis servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis dele com rigor, uns sobre os outros. Deus protegia o seu povo entre os próprios irmãos com essas leis. E se o estrangeiro, o peregrino, que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a alguém da família do estrangeiro. Depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatarás. Isso quando um ímpio comprasse um servo judeu por ter enriquecido.
Ou ainda, né, o seu tio ou o filho do seu tio o poderá resgatar, ou um dos seus parentes da sua família o poderá resgatar, ou, se alcançar riqueza, se resgatará a si próprio, né? Esse que um dia foi vendido como escravo dos filhos de Israel. E acertará com aquele que o comprou desde o ano que se vendeu a ele, né, até o ano do seu jubileu, e o preço da sua venda será conforme o número dos anos. Conforme os dias de um diarista estará sendo tratado, então, com essa pessoa. Se ainda faltarem muitos anos, conforme a eles restituirás. Para o seu resgate, parte do dinheiro pelo qual foi vendido, isso terá que ser cumprido. E se ainda restarem alguns anos até o jubileu, então farás conta com ele, segundo os seus anos, restituirá o seu resgate. Como diarista, de ano em ano, estará com ele, não se assenhoreará dele, sobre ele, com rigor, diante dos teus olhos. E se desta sorte não se resgatar, sairá então, lá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele, porque os filhos de Israel me são servos. Meus servos são eles, que os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus e requeiro de vós essa obediência. Não são somente esses versículos, né, que falam a respeito de escravo. Existem muitos outros versículos que venham falar sobre a situação da escravatura, né? Vamos aos detalhes agora, né? A respeito da orelha furada. Após 6 anos de trabalho, se um escravo decidisse ficar com seu senhor por toda a vida, então ele deveria ser marcado. Ele deveria encostar a orelha, né, no batente da porta para que a sua orelha fosse furada com um pequeno golpe de martelo, numa sovela de carpinteiro. Era rápido, a dor vinha depois do ato, mas por um dia somente. Este furo tinha aproximadamente uns 5 milímetros de diâmetro. Em outros povos se marcavam os escravos com tatuagens nas mãos, na testa, né, em locais que fossem visíveis, né? No Antigo Egito, algumas dançarinas, prostitutas cultuais e também sacerdotes eram marcados também. Já na antiga história das Ilhas Polinésias, somente os nobres poderiam se tatuar ou fazer marcas no próprio corpo. No caso da Bíblia, a Bíblia proíbe veementemente isso. No Novo Testamento havia escravos. Em Delfos, praticava-se a venda de escravos para deuses como modo de libertá-los. Sim, quando o escravo já tinha o valor para pagar a sua alforria, ele ia ao templo, depositava este valor no tesouro do templo, depois o seu dono ia lá e o vendia a um deus e recebia por esta venda o mesmo valor depositado pelo escravo. Na verdade, era o escravo que pagava a sua própria liberdade. Quem era Delfos? Delfos era uma cidade vizinha de Corinto, perto da península da Acaia. Alguns membros da igreja primitiva eram escravos. Pode ver lá em Coríntios 7, 21. Na carta a Filemão, por exemplo, Paulo envia Onésimo de volta para o seu senhor. Ou seja, não se opõe a tal prática, mas aconselha inúmeras vezes que Onésimo seja bem tratado. Talvez não se opusesse, pois sabia que esta atividade era necessária. Havia em Jerusalém um mercado próprio para o comércio de escravos. Eles eram comprados diretamente em um leilão. O valor de um escravo podia ser alto, dependendo de quem fosse ou do que ele sabia fazer. Quando alguém queria se entregar como escravo, preferia ser escravo de um judeu, pois isto significava ser melhor tratado, humanamente falando. E por isto chegavam em Jerusalém muitas pessoas de outras nações. O preço que se pagava por um escravo era muito alto, e um escravo estrangeiro poderia custar até 100 vezes mais do que um judeu, pois ele era um escravo para toda a vida, enquanto o judeu apenas por 6 anos. Mas a escravatura gerava um problema para as pessoas livres que não tinham uma profissão, né? Pois tinham que aceitar salários baixíssimos para poder trabalhar e se autossustentar.
A escravatura era tão comum que houve uma época em que quase a metade da população do Império Romano era constituída de escravos. O tratamento dado a um escravo variava muito dentro da mesma região, pois um escravo pessoal era sempre tratado com mais afeição do que um escravo que trabalhava em grupo. Na Babilônia, enquanto Daniel e seus 3 amigos eram servos do rei, a maioria fazia trabalhos braçais. Podemos considerar as concubinas como escravas também, porém escravas sexuais. Nem sempre o termo servo, largamente utilizado na Bíblia, significa escravo, pois também se chamavam os empregados assim. Pedro instrui que os escravos deveriam se submeter aos seus senhores. 1 Pedro capítulo 2. Paulo ensinava que os seus senhores e escravos crentes deveriam tratar-se com respeito mutuamente. 1 Timóteo capítulo 6. E que se um escravo pudesse ter a oportunidade de se libertar, que aproveitasse essa oportunidade. Quando Paulo se diz escravo de Cristo, agora podemos então imaginar pensando em um Senhor bondoso. 1 Coríntios 7, 22. Em Romanos 6, 22 e outras passagens, Paulo usa a expressão servos de Deus. E isto quer dizer também que quem é servo não pode desobedecer o seu Senhor. Era uma maldição desobedecer o seu Senhor. Imagine desobedecer a Deus, a quem nós temos como Senhor da nossa vida. Um outro item importante que, além de escravo, nós devemos observar sobre a pobreza. O povo de Israel, em sua maioria, era pobre. Podemos dizer que 50% tinham o suficiente para viver e que mais 40% não tinham nem esse suficiente e viviam em condições de extrema pobreza. A Bíblia traz várias passagens marcantes onde Deus condiciona o sucesso de Israel à obediência, tal como em Deuteronômio 15 e 4 e Ageu, capítulo 1, versículo 1. E outros então perguntamos, seria um erro associar a pobreza deste povo à sua desobediência? Acreditamos que não. Na maioria da história bíblica, a pobreza sempre foi cenário mais comum na maioria do território. Mas também sempre houve os locais que gozavam de uma certa abundância. Na verdade, estes parecem fazer um papel importante na missão de Jesus, visto que a palavra frisa que o Evangelho deveria ser pregado aos pobres, e isso nos parece bastante estranho, pois Jesus pregou para os pobres e ricos. O texto profético de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, lido por Jesus, afirma que ele deveria evangelizar os pobres. Lucas 4,18. Quando João Batista lhe enviou mensageiros para se certificar de que ele era o Messias, Jesus mandou-lhe responder que o evangelho estava sendo pregado a quem? Aos pobres. Mateus 11,5. Qual a razão disso? Será que é porque os pobres aceitam mais facilmente o cristianismo por causa de sua condição sofrida, em contraste com a mensagem de conforto eterno que está inserido no cerne dessa doutrina? Quem sabe é isto. Quem sabe é isto mesmo, pois no tempo, 3 anos em que Jesus demorou a angariar uma multidão de pobres, teria conseguido convencer poucas pessoas ricas. Mas ao passo que a Bíblia declara isto, no mesmo versículo também temos outras informações que tornam o Evangelho mais universal e menos exclusivo. Em Lucas 4,18, há 6 declarações a respeito do evangelizar os pobres. Primeiro, evangelizar os pobres. Segundo, curar os quebrantados de coração. Terceiro, pregar a liberdade aos cativos, aos escravos, aos encarcerados. Quarto, restaurar a vista aos cegos. Será que seria só os cegos de olhos? Quinto, pôr em liberdade os oprimidos. E sexto, anunciar o ano aceitável do Senhor. Possivelmente a todos, claro. E possivelmente cada pessoa da humanidade esteja inserida numa dessas linhas. Você já parou para pensar sobre o que nós estamos tratando até agora?
sobre os pobres, ainda Jesus em Lucas 14:12, pede que ao invés de gastar dinheiro com festas, nos lembremos sempre de repartir com os pobres os suprimentos. Alguns dispositivos da lei que protegiam os pobres passamos a mencionar agora. Primeiro, a cada 3 anos, todos os dízimos e ofertas de produtos recolhidos deveriam ser distribuídos entre os pobres. Deuteronômio capítulo 14. Segundo, a cada 7 anos, todos os credores deveriam perdoar as dívidas de seus devedores para que pudessem recomeçar suas vidas. Deuteronômio 15. Terceiro, nas colheitas, os pobres poderiam apanhar nos campos particulares tudo o que quisessem para comer. Levítico 19, a partir do versículo 9. Quarto, qualquer escravo deveria ser liberto com 6 anos de serviço. Deuteronômio 15, versículos 12 até o 18. Quinto, se alguém emprestasse dinheiro a um pobre, não poderia cobrar dele os juros. Êxodo 22 e 25. Todas essas leis tinham como um dos seus principais objetivos uma distribuição de renda mais justa, mas os pobres foram testemunhas de que as pessoas ignoravam essas leis em nome do lucro. Geralmente, um pobre era tão mal recebido por um agiota que não se atrevia a ir lá pedir um empréstimo. As causas da pobreza, muitos eram os fatores que causavam essa pobreza naquela época. Por exemplo, impostos. Os pesados impostos cobrados eram um grande problema para todos os que poderiam produzir ou vender alguma coisa. O império cobrava seus impostos para financiar suas construções e investimentos militares. Também havia os impostos de Herodes, os das autoridades do templo e os da cooperativa. Ao todo chegava a mais de 50% do lucro de cada judeu. E toda essa despesa gerava salários menores, gerava mais escravos e alto custo das mercadorias. A mão de obra escrava havia em abundância, e isso diminuía demais os salários de quem podia trabalhar. Nas regiões rurais, o problema não era tão grave, pois se morava junto às plantações, mas nas cidades, onde as pessoas deveriam comprar tudo o que comer, o problema tornava-se bastante grave. O preço de um servo judeu era tão baixo que muitas pessoas possuíam um apenas para fazeres tolos, catar a folha do quintal, por exemplo. Enfermidades e deficiências. Já vimos que a medicina da época era muito limitada e que, na maioria das vezes, ela procurava melhorar o padrão de vida de pessoas com graves enfermidades ou deficiências. Nos tempos bíblicos, o número de deficientes físicos era muito grande, pois em casos de acidentes graves de trabalho, ferimentos de guerras ou enfermidades sem cura, esta pessoa ficava para sempre inutilizada e teria que mendigar para sobreviver. Atualmente temos uma medicina avançada que é capaz de identificar um número grande de enfermidades que está envolvida com a nanotecnologia, no qual utiliza recursos eletrônicos sofisticados e medicamentos elaborados por profissionais em sofisticadíssimos laboratórios, como se vê hoje na época de combate ao Covid. Próteses eletrônicas, etc. Mas naqueles tempos não era muitos acidentes que resultavam em aleijões. Na maioria das histórias bíblicas, uma característica que marcou muito o povo foi a dureza de coração, que somente era minimizada com a proximidade das festas religiosas. Mas, mesmo nos tempos destas festas, muitos só pensavam em seus lucros próprios, ou com o surgimento de algum profeta que logo era assassinado. Por isto, muitos que ficavam inutilizados passavam a ser rejeitados pela família, que agora deveriam lhes sustentar. Eram obrigados a ir às ruas para pedirem esmolas e viver a respeito desses donativos. O que chama atenção era a quantidade de cegos que havia naquela época. A perda do pai. Sobre a perda do pai. Se um chefe de família morresse ou ficasse inutilizado, toda a sua família ia à miséria. Calamidades naturais. Se algo havia em abundância, era isto, e me faz lembrar Ageu capítulo 1, versículo 1. Eram secas rápidas e fatais, chuvas torrenciais e destruidoras, excesso de pragas, etc. Havia normalmente 4 meses que poderia se prolongar ou ser muito quente.
Isto poderia se somar a um forte, quente vento vindo do leste. Sobre a agiotagem. Os agiotas nem tomavam conhecimento das leis de Moisés. Isto é o que posso dizer claramente. Eles as desobedeciam em todos os sentidos e não eram punidos, pois por serem ricos eram amigos das autoridades e dos sacerdotes do templo. Se um pobre quisesse um empréstimo, deveria pagá-lo com juros. E se ele se demorasse em pagar a dívida, o credor geralmente cobrava com a violência ou lhe tomava algum objeto de valor. Por lei, um credor não poderia entrar na casa de um devedor para tomar-lhe algo, mas tinha de esperá-lo na porta com testemunhas, conforme pode ser visto em Deuteronômio 24. Ainda também não poderiam aceitar em pagamentos objetos essenciais para a vida diária, Deuteronômio 24. Mas não somente eles entravam nas casas, como aceitavam até roupas como pagamentos, conforme nós podemos ver em Amós capítulo 2. As taxas de juro poderiam chegar até 50%. A obediência à lei era cobrada somente dos pobres. Eles não tinham como se defender. Certa vez, um mestre do Talmud chegou a fazer o seguinte comentário a alguns agiotas: se Moisés tivesse a ideia do quanto vocês podem ganhar com seus empréstimos a juros, nunca o teria proibido. Ao narrar a parábola do credor, sem compaixão, Mateus 18:30, Jesus conta que este credor lançou o devedor na cadeia. E segundo a história, era comum naquelas épocas o credor então poderia cobrar simplesmente, tomar o devedor como servo ou ainda prendê-lo. E muitos preferiam serem escravos a ser encarcerados. Claro, quem quer perder a liberdade? Se o dia do perdão estivesse perto, então eles tomariam seus credores como servos. Depois, daí então a importância que Jesus dava ao perdão das dívidas, quando ele disse em sua oração: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, Mateus capítulo 6. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer um que nos deve ou que peca contra nós. Talvez isto para você não tenha assim o mesmo significado para uma pessoa da época, mas agora poderá entender como eles entendiam. Quem estivesse devendo estava na iminência de perder até tudo ou até os seus direitos. Sentia-se então escravizado. Era viver sob pressão. Alguns homens, curiosamente, em meio a todo este contexto de caráter torto, optavam por uma vida de pobre, mesmo sendo bem-sucedidos. Eram pessoas hábeis nos negócios, ou que produziam coisas cuja qualidade era conhecida, ou ainda eles eram agricultores, que empregavam boa parte de seus ganhos para gerar recursos para os pobres, como o caso de Barnabé, que vendeu um terreno seu para distribuir o dinheiro entre os pobres. Isso pode ser verificado em Atos capítulo 4, versículo 36. Mas sejam lá quais forem os fatores que causavam a pobreza, mesmo que fossem desastres naturais, os israelitas culpavam-se a si mesmos por tais eventos ou fatores, e eles procuravam sempre em si a culpa por suas desgraças e nunca culpavam a Deus. Sabiam que viviam erroneamente e mereciam o castigo temporário ou permanente que estavam levando. Agora, um outro tema que nós vamos falar é sobre os órfãos. Para que alguém fosse considerado órfão, bastava que perdesse seu pai, pois este era quem sustentava a família. Por isto, eles eram muitos, e o grande problema deles era não ter ninguém para lhes ensinar uma profissão quando se tornavam, então, adolescentes, no caso dos homens. Estavam condenados a serem servos ou trabalhadores miseráveis. Se um chefe de família morresse ou viesse a ser inutilizado por algum acidente de trabalho, guerra ou enfermidade, a família toda ficava gravemente comprometida. Se fosse uma órfã, tinha 3 opções. Se fosse uma moça, se fosse uma jovem. Primeiro, ser adotada por um tio, irmão, maior de idade, ou por alguém que poderia utilizá-la como o quê? Prostituta sexual, concubina, amante.
ser uma prostituta cultual ou comum, ou ainda mendiga. Seria uma terceira opção se caso uma moça perdesse o pai, para poder sobreviver. Contudo, havia os que até espoliavam, os espoliavam e depois os matavam. Salmo 94, 6, Isaías 10 e 2. Mas Deus advertiu que aquele que afligisse a um órfão, que enviaria a espada contra ele, Êxodo 22. Já no cristianismo, havia uma orientação clara para cuidar dos órfãos, em Deuteronômio 14, 28. Os órfãos também estão incluídos nesta lista de proteção. É uma coisa muito importante que Deus determinava para o povo judeu. E uma pergunta agora interessante, intrigante. Jesus era pobre? José, que era responsável por Jesus, o que José era? Carpinteiro, e provavelmente gozava da vantagem de ter uma profissão. E uma profissão ainda especializada e muito requerida na época. Mas quando José e Maria levaram Jesus no templo, a oferta pelo nascimento de Jesus, que ele deveria apresentar, eles levaram um par de rolas ou pombinhos, Lucas 2, 24. E isso nos faz pensar que talvez fossem pobres, pois a lei determinava que o casal que não pudesse oferecer um cordeiro, recurso financeiro, então deveria oferecer em 2 rolas ou pombinhos, Levíticos 12. Jesus era o primogênito, o primeiro filho de Maria, Mateus 1, 25. E além dele, a Bíblia enumera mais 4, José, Tiago, Simão e Judas, além de irmãs, tá certo? Que era comum na época um casal judeu, geralmente tinha muitos filhos, e também tantas bocas para sustentar. Também pudesse baixar o padrão de vida da família, todo esse povo para sustentar. É óbvio que ele sempre teve uma casa, enquanto estava com sua família, mas quando saiu a fazer a sua missão, vemos na Bíblia que ele não se hospedava na casa de alguém. Então ele dormia com seus seguidores em locais públicos, tal como no Jardim das Oliveiras, por exemplo. Sabemos que durante a sua pregação, ele não teve nenhuma atividade profissional, mas era sustentado pelo auxílio financeiro dos seus seguidores. Então, essa foi a vida do mestre. Então, nós vemos que por aí Jesus também padeceu de certa pobreza. Agora, a pobreza na igreja, como é que ela era tratada? A igreja apostólica vivia em um sistema de cooperativa. O trabalho de todos era revertido em recursos financeiros que era então retornado à comunidade de judeus. Nesta cooperativa, todos viviam em iguais condições, Atos 4:32. E esta cooperativa atraía também muitas pessoas, pois o número de miseráveis era grande. Eles chegavam e eram evangelizados. Esta divisão de bens e recursos baixou o padrão de vida de muitos profissionais que se convertiam, mas também subiu o padrão de quem não tinha nada, por causa dessa divisão de bens. Logo no primeiro século já havia perseguições a nível particular com relação aos seguidores de Jesus. Por isso, muitos, ao se converterem, logo perdiam seus empregos e eram expulsos de suas famílias. Mas ao se iniciar as perseguições mais pesadas, e isto realmente proibiu as pessoas de trabalharem e congregarem. Muitos, desonestamente, largavam seus empregos, pois diziam que Jesus voltaria por aqueles dias para lhes arrebatar. Por isso, Paulo advertiu tais pessoas em 2 Tessalonicenses capítulo 3, dessa forma: que se alguém se recusasse a trabalhar, também não poderia comer. Muitos miseráveis vinham a Cristo, pois estavam cansados de serem desprezados. Essas pessoas encontravam o amor de todos, e muitos ricos vinham também e entregavam todas as suas posses aos apóstolos para que distribuíssem aos pobres. Mas hoje em dia, muitos pastores têm usado desonestamente de tais passagens bíblicas em suas pregações, tentando retirar de uma vez tudo o que algumas pessoas possuem. Tais passagens não devem ser usadas para pregar estas coisas, a não ser que um grupo de cristãos vivam então em uma cooperativa.
A cooperativa não incluía só os cristãos locais, mas toda a comunidade cristã espalhada por todo o Império Romano. Uma vez, os cristãos de Antioquia enviaram suprimentos aos cristãos que estavam em Jerusalém. Atos capítulo 11 e também em Atos capítulo 27 vemos que é algo semelhante. Havia espalhado por todo o Império associações de caridade e programas de ajuda aos pobres, mas em Jerusalém havia muitas delas, por isto muitos pobres dirigiam-se para lá. No ano 23 a.C., Herodes o Grande vendeu uma grande propriedade, uma grande quantidade de ouro e prata do seu luxuoso palácio particular para financiar muitos destes programas. Ele fazia, por vezes, sacrifícios heróicos para distribuir alimento às famílias pobres. Aliás, Herodes foi um dos melhores administradores que o Império Romano já possuiu em toda a história. Ele fazia grandes estoques de cereais em épocas de colheita, para ter a certeza de que ninguém passaria fome em épocas de estiagem. E também reformou e decorou o templo judaico, de tal modo que os judeus diziam: quem nunca viu o templo de Herodes não viu o que é belo. Este rei era odiado pelos seus muitos impostos, mas amado pelas suas muitas e pesadas caridades. Quando Jesus falou de dar esmolas em secreto, Mateus 6,4, talvez tenha se referido à sala de segredos, onde o doador podia entrar e depositar suas esmolas, que depois eram distribuídas aos pobres pelos sacerdotes. Sobre a agricultura. O povo de Israel, em sua maior parte, vivia da agricultura, pois muitos de seus conceitos sobre Deus estavam relacionados com essa atividade. Se houvesse chuva ou seca, atribuíam a Deus estes fatores. O agricultor fazia o melhor que podia por sua plantação, mas eles criam que o resultado da colheita dependeria de Deus. Se fosse ruim, era sinal de que Deus estava desapontado com eles. Alguns de seus festejos relacionavam-se à agricultura. De toda a produção, 20% era atribuída a Deus. Deus prometeu a Abraão a terra que emana leite e mel. E devido à proximidade deste povo com a terra, Jesus por várias vezes usou figuras provenientes dessas atividades em seus ensinos. Mas um dos grandes problemas, gigantescos problemas de Israel é com a água. Hoje em dia não, pois eles possuem mais tecnologia do que seria preciso para aproveitarem e distribuírem bem a água. Mas nos tempos bíblicos, 2 eram os grandes problemas. Qual era a primeira? A irregularidade das chuvas no território. Enquanto que da região do Mar Morto registra um índice pluviométrico de 0% ao ano, temos uns 20 centímetros no lado oeste do Rio Jordão e uns 100 centímetros no Mar da Galileia. Uma verdadeira enxurrada. Já em Jerusalém, nos últimos 1000 anos, temos um índice aproximado de 62 centímetros por ano de água. Uma outra dificuldade é que a maioria das chuvas se precipita em forma de tempestade, escoa rapidamente, causando inclusive erosão e destruindo as plantações. Em Israel existem ainda 2 épocas de chuva, em maio e outubro. Pode verificar isso em Deuteronômio, capítulo 1. E estão registradas como as primeiras chuvas e também as últimas chuvas. As chuvas de outubro era a época de plantio e as de maio tinham sua importância, pois era a época da colheita. Outra fonte de água que eles possuíam eram nascentes, rios, poços e do próprio orvalho. Sobre o orvalho, por vezes, era o fator decisivo para o sucesso de uma colheita, pois, apesar da pouca quantidade de água, esta garoa umedecia as plantas e a terra. Ele acontecia mais intensamente em agosto e setembro. Com o passar do tempo, eles perceberam que deviam armazenar as águas das chuvas para épocas de estiagem e começaram a cavar muitos poços e construir reservatórios gigantescos por toda a região. Muitos desses reservatórios ficavam na beira de locais por onde a água escorria. Eram poços imensos cavados em rocha. O rei Uzias, 800 anos antes de Cristo,
mandou cavar muitos poços. Pode ser verificado em 2 Crônicas, capítulo 26. Em Gibeon, uma obra surpreendente foi encontrada. Um imenso açude construído debaixo da cidade. Para se chegar a tal açude, se deveria descer a uma larga escada que dava acesso a um imenso vão subterrâneo. Deste, partia um túnel que dava acesso ao açude. Calcula-se que foi preciso remover 3 milhões de quilos, 75 carretas de rocha, para fazer tal obra. E talvez este fosse o açude de Gibeon mencionado em 2 Samuel capítulo 2. Os poços da fortaleza de Massada possuíam grande capacidade, pois 900 homens os usaram por 3 anos. Quando se fala em poço na Bíblia, pode ser tanto um tipo de poço que visa retirar água do fundo, subsolo, quanto outro objetivo é ser abastecido de água pela boca, com as águas que escorrem das chuvas. Então, segundo também é chamado de açude, tanques ou cisterna. Podemos ler sobre os tanques de Betesda, João 5 e 2, e os de Siloé em João 9, capítulo 7. Muitos desses tanques construídos na antiguidade são importantes para o abastecimento de água até os dias de hoje, para o povo de Israel. Agora você pode compreender o que está escrito no Salmo 84,6, né? Ponto 6. Mas a água não era simplesmente armazenada para ser retirada com baldes. Em alguns locais, sim. Da maioria dos açudes, partiam estruturas de irrigação que aproveitavam a força da gravidade para distribuir as águas. Isto era o mais racional. E sempre que se podia, usava-se isto. Mas em algumas outras regiões, a água poderia ser levada até os lares e plantações em lombos de animais ou carregadores, carregadores de escravos. Não eram todos os agricultores que podiam usar a irrigação, somente os mais abastados em dinheiro. A maioria ficava na dependência das chuvas de orvalhos. Israel localizava na ponta do crescente fértil, que compreende desde o nascente até a desembocadura dos rios Tigre e Eufrates, fazendo uma faixa curva até o mar Mediterrâneo. A sudoeste compreende então o país da Mesopotâmia, que hoje nós podemos chamar de Iraque. Chegando até o Golfo Pérsico, ao norte, uma cadeia de montanhas, a Milita, a sudeste, Gaza. Os egípcios chamavam esta região de terra onde o Nilo cai do céu, pois lá as chuvas também, em sua maioria, ocorrem em forma de tempestade, mas também existem as épocas de estiagem. O norte de Israel está dentro da ponta deste crescente fértil, e isto garante tempestades menos intensas que em seu meio, no espaço de Israel. Este nome crescente fértil foi dado a esta região pois tem o formato de uma lua crescente. Uma solução prática para o plantio em meio a tais condições climáticas foi a construção de patamares nas montanhas. São cortes longitudinais, nas encostas das montanhas, formando grandes e largos degraus com muros de rocha. A água escorre de uma rocha de degrau em degrau, mas o muro da rocha impede a erosão do solo. Calcula-se que 60% das montanhas a oeste de Jerusalém já se encontram cortadas em patamares. E todas essas obras não são recentes, mas provêm da antiguidade. Já no ano 800 a.C., muitas destas terras já estavam sendo exploradas por este tipo de irrigação. Os terrenos rochosos, Um grande problema para os agricultores de Israel é o terreno rochoso. São pedras de mármores, granitos, basaltos ou ainda enxofre. E quando ocorrem as acomodações geológicas, mais rochas ainda afloram à superfície. E as chuvas torrenciais, levando a camada de terra na enxurrada, fazem também mais rochas aflorarem. Veja que dificuldade para o povo de Israel. Ah, se não fosse Deus! Estas pedras são removidas nos locais que serão utilizados para as plantações. E o povo já se habituou a fazer uso dessa forma criativa com essas pedras, construindo muros, represas, ou seja, elas são bem aceitas na liga do concreto e são bastante úteis em grandes construções.
Se o terreno possui pequenas pedrinhas, isto não constitui um obstáculo para as plantações de vinhas, mas em outros locais, para se retirar em todas as rochas, às vezes isto gera muita despesa. O que mais prejudica as plantações é que um terreno com muitas pedras não tem capacidade de reter água. A semente pode brotar, mas a planta não se desenvolve o suficiente porque a raiz não tem profundidade.